A chuva caía forte sobre São Paulo naquela tarde de outono, transformando as ruas movimentadas do centro em um labirinto de poças e guarda-chuvas pretos. Eu me lembro do som das gotas batendo no telhado do hospital, como um tambor incessante que ecoava o pânico no meu peito. Meu nome é Ana, e aos 32 anos eu achava que finalmente tinha encontrado a felicidade que tanto sonhava. Casada com Roberto há 5 anos, estávamos tentando engravidar por quase 2. Quando o teste deu positivo, foi como se o mundo se iluminasse. Mas agora, deitada na maca fria da sala de emergência, com as mãos trêmulas sobre a barriga vazia, tudo parecia desabar. O médico, um homem de meia-idade com óculos grossos e uma expressão cansada, entrou na sala depois de um exame que durou uma eternidade. Ele folheava o prontuário, evitando meus olhos. Senhora Ana, sinto muito. Houve uma complicação. Você perdeu o bebê. As palavras saíram secas, como um veredicto final. Meu coração parou. Eu pisquei, tentando processar. Perdi o bebê? Como assim? Ontem à noite, eu ainda sentia os chutes leves, o calor da vida crescendo dentro de mim. Roberto estava ao meu lado, segurando minha mão, mas seu toque parecia distante, quase mecânico. Eu virei o rosto para ele, esperando o mesmo choque que me consumia. Mas em vez de lágrimas ou desespero, vi um sorriso sutil, quase imperceptível, curvando os cantos da boca dele. Seus olhos castanhos, que eu sempre achei tão afetuosos, brilhavam com algo que não era tristeza. Era alívio, satisfação. Meu estômago revirou. Roberto? Murmurei, a voz rouca de dor e confusão. Ele apertou minha mão com mais força, como se quisesse me acalmar, mas o sorriso não sumia. Vai ficar tudo bem, amor. Vamos superar isso juntos. Suas palavras soaram vazias, ensaiadas. Por que ele estava sorrindo? Nosso bebê, o filho que planejamos com tanto carinho, e ele sorria. A enfermeira, uma mulher jovem chamada Carla, com cabelos presos em um coque apertado e um crachá desgastado, observava a cena em silêncio. Ela havia me ajudado durante o exame com mãos gentis e uma voz suave que contrastava com o caos ao redor. O hospital estava lotado, como sempre em São Paulo, mães gritando nos corredores, o cheiro de desinfetante misturado ao café ruim da máquina de vending e o burburinho distante de sirenes na rua. Eu me sentia sufocada, presa naquela cama, com o corpo ainda doendo das contrações que me trouxeram até ali. Enquanto o médico saía para buscar os papéis da alta, eu me inclinei para Carla, que ajustava o soro no meu braço. Meu coração batia descompassado, uma mistura de luto e raiva fervendo dentro de mim. Roberto se levantou para pegar um copo d'água, dando-me um momento a sós com ela. Enfermeira, sussurrei, a voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse. Faça isso e... Eu juro que conto tudo para a polícia. Não deixe ele me levar sozinha. Meus olhos se fixaram nos dela, implorando. Carla piscou, surpresa, mas assentiu devagar, como se entendesse mais do que eu dizia. Ela sabia? Ou era só instinto de quem via tanta dor por dia? Tudo começou a fazer sentido de forma aterrorizante. Nos últimos meses, Roberto mudara. Ele, que sempre fora carinhoso, começou a reclamar da gravidez. Não é o momento certo, Ana. Estamos apertados com as contas do apartamento. Ele trabalhava como gerente em uma agência de publicidade no Itaim Bibi, com horários malucos e viagens constantes para o Rio. Eu, designer gráfica freelancer, havia pausado projetos para me dedicar ao bebê. Mas ultimamente ele evitava tocar minha barriga, mudava de assunto quando falávamos do nome. Eu queria Clara, em homenagem à minha mãe. E havia as noites em que ele chegava tarde, cheirando a perfume barato, alegando reuniões com clientes. Naquela manhã a dor veio do nada. Eu estava na cozinha do nosso apartamento no Brooklyn, preparando um chá de camomila para aliviar o enjoo, quando uma cólica lancinante me dobrou ao meio. Roberto me levou ao hospital de carro, dirigindo calmamente pelo trânsito caótico da Marginal Pinheiros, enquanto eu gemia de agonia. Respira, amor. Vai passar, ele disse, mas sua voz não tinha urgência. Agora, revivendo tudo, o sorriso dele me gelava a espinha. Será que ele sabia?
Ou pior, será que ele queria isso? Carla se aproximou mais, fingindo verificar minha pressão. Calma, senhora, vou chamar o assistente social. Fique aqui. Ela piscou, um sinal de cumplicidade. Roberto voltou com o copo d'água, o sorriso agora substituído por uma máscara de preocupação. Beba, você precisa se hidratar. Eu aceitei o copo, mas meus dedos tremiam tanto que derramei um pouco. O quarto parecia menor, as paredes brancas fechando em mim como uma prisão. Fora da janela, a chuva continuava, lavando as ruas sujas da cidade, mas nada limpava o veneno que crescia no meu peito. Enquanto esperava o médico voltar, minha mente vagava para os bons tempos. Nos conhecemos em uma feira de design na Vila Madalena há 7 anos. Ele era charmoso, com aquele jeito de falar que conquistava todo mundo. Casamos no civil, uma cerimônia simples no cartório da Liberdade, com amigos e família lotando o boteco japonês depois. Sonhávamos com uma casa maior, talvez em Moema, com um quintal para as crianças. Mas, ultimamente, as brigas eram constantes. Ele gastava dinheiro em saídas com amigos do trabalho, e eu encontrava mensagens no celular dele. Nada explícito, mas o suficiente para duvidar. O luto pelo bebê me atingia em ondas, mas misturado a ele vinha a suspeita. Por que o sorriso? Será que ele me traía e via a gravidez como um obstáculo? Ou havia algo mais sombrio? Carla reapareceu na porta, acenando para mim. Senhora Ana, preciso de você para um procedimento rápido. Era uma desculpa. Eu sabia. Roberto franziu a testa. Eu vou com ela. Mas ela foi firme. Só a paciente por protocolo. Ele hesitou, mas cedeu, saindo para o corredor. Sozinha com Carla no banheiro adjacente, eu desabei. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto enquanto ela me ajudava a me trocar. O que houve de verdade? Ela perguntou baixinho, os olhos cheios de empatia. Meu marido. Ele sorriu quando o médico disse que perdi o bebê. Eu acho que ele. Não sei, mas algo está errado. Minha voz falhou. O choro sufocado pelo medo de ser ouvida. Carla me abraçou por um segundo, o gesto de uma estranha que se tornava aliada. Eu vi muita coisa aqui, fique atenta. Vou te ajudar a sair dessa sem ele por perto. Ligue para alguém de confiança. Quando voltamos à sala, Roberto estava impaciente, checando o celular. Tudo bem? Ele me olhou como se nada tivesse acontecido, mas eu via agora a frieza por trás da fachada. O hospital, com seus sons de vida e morte, se tornava o palco de uma batalha que eu nem sabia que lutava. A chuva lá fora amainava, mas a tempestade dentro de mim só começava. Eu precisava de respostas, e faria o que fosse preciso para descobri-las. A saída do hospital foi um borrão de formalidades e olhares evasivos. O médico assinou os papéis da alta com pressa, murmurando algo sobre repouso absoluto e uma consulta de follow-up em 1 semana. Roberto pagou a conta no caixa, seu cartão de crédito deslizando pela máquina como se fosse rotina, e eu me vesti devagar no banheiro, as roupas ainda úmidas da chuva que pegara no caminho. Carla me entregou um folheto com números de apoio psicológico, seus olhos encontrando os meus em um último gesto de solidariedade. Ligue se precisar, sussurrou ela, antes de eu ser liberada para os cuidados do meu marido. No carro, o trânsito da Avenida Brigadeiro Faria Lima estava um caos típico de São Paulo à tarde. Buzinas impacientes, motos zigue-zagueando entre os veículos, e o cheiro de asfalto molhado infiltrando-se pelas janelas entreabertas. Eu me encostei no banco do passageiro, a barriga dolorida como um lembrete cruel do que se fora. Roberto dirigia com uma mão no volante, a outra tamborilando no câmbio. O rádio sintonizado em uma estação de notícias que falava de enchentes no litoral. Você está quieta demais, amor. Quer que eu pare em uma farmácia para pegar analgésicos? Sua voz era suave, quase paternal. Mas eu via o esforço por trás dela, como se estivesse recitando um script. Não, só quero ir para casa, respondi, a voz fraca, evitando olhar para ele. Minha mente girava em círculos, o sorriso no consultório, as noites em que ele chegava tarde, as discussões sobre dinheiro. No apartamento no Brooklyn, o elevador subiu rangendo até o 8º andar, e o ar-condicionado gelado nos recebeu como um tapa.
O lugar parecia o mesmo. A cozinha americana com azulejos brancos, a sala com o sofá de couro onde planejamos o berçário. Mas tudo se sentia estranho, contaminado. Roberto me ajudou a me deitar no quarto, arrumando os travesseiros com uma eficiência que beirava o exagero. Descanse. Eu cuido de tudo. Vou fazer um chá para você. Enquanto ele saía para a cozinha, eu peguei o celular escondido debaixo do travesseiro. Meu coração acelerou ao discar para minha irmã, Mariana, que morava em Pinheiros. Ela atendeu no segundo toque, a voz animada contrastando com o meu tom abafado. Ana, como você está? O Roberto me ligou mais cedo, disse que foi um susto, mas que está tudo bem agora. Um susto? Eu engoli em seco, olhando para a porta entreaberta. Mari, não é bem assim. Eu perdi o bebê, de verdade. E o Roberto? Ele sorriu quando o médico contou. Eu acho que tem algo errado com ele. Pode vir aqui? Por favor, mas não avise ele. Houve uma pausa do outro lado da linha, o som de Mariana inspirando fundo. Meu Deus, Ana. Claro que eu vou. Chego em meia hora. Fica calma, tá? Não faz nada sozinha. Desliguei e me encolhi sob as cobertas. O corpo exausto, mas a mente em alerta. O chá chegou minutos depois, fumegante em uma caneca de cerâmica que compramos em uma viagem a Paraty. Roberto sentou na beira da cama, me observando beber. Você precisa se recuperar logo. Amanhã eu volto para o trabalho. Mas contratei uma faxineira para ajudar na casa. Ele pausou, como se pesasse as palavras. Sinto muito pelo bebê, Ana. Foi uma tragédia. Tragédia. A palavra soou falsa, ecoando o vazio no peito dele. Eu forcei um aceno, mas por dentro a raiva borbulhava. Por que você sorriu no hospital, Roberto, no consultório, quando o médico disse? Minha voz tremeu, mas eu segui em frente, precisando das respostas. Ele piscou surpreso, e então riu baixinho, um som que me arrepiou. Sorri? Deve ter sido nervoso, amor. Eu estava em choque como você. Às vezes a gente reage de formas estranhas. Ele se inclinou para me beijar a testa, mas eu me afastei, fingindo uma cólica. Deixa eu dormir um pouco. Ele saiu do quarto e eu ouvi o som dele no home office, digitando no computador. Meu laptop estava na mesinha de cabeceira. Eu o abri devagar, o brilho da tela iluminando meu rosto pálido. Comecei por mensagens antigas no WhatsApp, conversas com ele sobre ultrassons, nomes de bebê, mas também brigas sobre finanças. Estamos devendo no cartão, Ana. Essa gravidez vai complicar tudo. Depois, e-mails da agência dele, relatórios de viagens, mas nada fora do comum. Frustrada, eu entrei no histórico do navegador do meu próprio computador, compartilhado com o dele. Uma busca recente, sintomas de aborto espontâneo induzido. Meu estômago revirou. Ele pesquisara isso? Quando? O interfone tocou, e eu me levantei cambaleando até a sala. Era Mariana com o rosto preocupado e uma sacola de supermercado na mão. Frutas, iogurtes, coisas para me cuidar. Roberto a recebeu com um abraço efusivo. Que bom que veio, cunhada. Ana está precisando de apoio feminino. Ele a ajudou com a sacola, mas eu vi o olhar dela para mim, questionador. Na cozinha, enquanto ele preparava sanduíches, Mariana se aproximou. O que rolou de verdade? Sussurrou, os olhos castanhos iguais aos da nossa mãe fixos nos meus. Contei tudo em voz baixa. O sorriso, a suspeita, a conversa com Carla. Mariana apertou minha mão, as unhas pintadas de vermelho contrastando com minha pele pálida. Ele sempre foi controlador, Ana. Lembra quando ele não quis que você saísse com as amigas na gravidez? E o dinheiro? Ele gasta em bobagens, mas te culpa por tudo. Ela olhou para Roberto, que ria de uma piada no celular. Vamos observar. Hoje você fica aqui, mas amanhã eu te levo para a minha casa. Precisa de espaço para pensar. A tarde se arrastou sob um céu cinzento, a umidade do ar tornando o apartamento abafado. Roberto sugeriu um filme na TV, uma comédia romântica leve, mas eu recusei, alegando cansaço. Na verdade, eu vasculhava gavetas discretamente enquanto ele tomava banho. Encontrei um recibo amassado no bolso de uma jaqueta, uma clínica particular no Morumbi,
marcada para a semana passada. Consulta ginecológica, dizia, mas em nome dele? Homens não vão a ginecologistas. Meu coração disparou. Era uma pista? Ou paranoia? Quando a noite caiu, as luzes da cidade piscavam pela janela, o skyline de São Paulo como um mar de neon distante. Mariana ficou para o jantar, arroz, feijão e bife, uma refeição simples que Roberto elogiou como comfort food. Mas a conversa fluía tensa. Ele falava de trabalho, de um novo cliente no Mercado Livre, enquanto eu comia devagar, sentindo o peso da dúvida. Você está melhor? Ele perguntou, tocando meu braço. Eu assenti, mas por dentro planejava. Ligaria para Carla no dia seguinte, pediria orientação. Talvez até para a polícia, como sussurrara no hospital. Mariana se despediu com um abraço apertado, prometendo voltar cedo. Sozinhos, Roberto me levou para a cama, deitando ao meu lado. Seu braço sobre minha cintura parecia uma âncora, mas eu me sentia à deriva. A gente vai tentar de novo quando você estiver pronta, murmurou ele no escuro. Pronta? Eu duvidava que ele quisesse isso tanto quanto eu. O sono veio em fragmentos, interrompido por pesadelos de sorrisos frios e barrigas vazias. Lá fora, o tráfego noturno rugia, mas o silêncio entre nós era ensurdecedor. Eu precisava de provas, de aliados, de força para enfrentar o que quer que ele escondesse. A perda do bebê era só o começo. A traição, se confirmada, destruiria tudo. Mas eu sobreviveria. Tinha que. A manhã seguinte amanheceu com um sol tímido, filtrando pelas persianas do apartamento. Mas o ar ainda carregava a umidade da chuva da noite anterior. São Paulo acordava devagar, o ronco dos ônibus na Avenida dos Bandeirantes, ecoando como um lembrete da rotina implacável da cidade. Eu me arrastei para fora da cama, o corpo dolorido, como se tivesse sido atropelado por um dos caminhões que poluíam o skyline. Roberto já havia saído para o trabalho, deixando um bilhete na mesa da cozinha. Volto às 19 horas. Cuide-se. Te amo. As palavras pareciam uma piada cruel, especialmente depois da pesquisa que eu vira no histórico do computador. Aborto induzido? Meu estômago se revirou só de lembrar. Mariana chegou pontual, como prometido, batendo na porta com uma energia que contrastava com minha exaustão. Ela trazia um bule de café fresco e croissants de uma padaria em Pinheiros, o cheiro doce invadindo o ar abafado do apartamento. Bom dia, mana. Como você passou a noite? Seus olhos inchados de preocupação varreram meu rosto pálido enquanto eu me sentava no sofá, as pernas trêmulas. Contei a ela sobre o recibo que encontrara na jaqueta dele, a consulta ginecológica no Morumbi. Não faz sentido, Mari. Ele é homem. E se for de uma amante? Ou pior, se ele, sei lá, consultou sobre como causar isso? Ela franziu a testa, servindo o café em xícaras desparelhadas que herdamos da avó. Calma, Ana. Pode ser paranoia do luto, mas vamos checar. Me dá o endereço da clínica. Peguei o celular e mostrei a foto que tirei do recibo na noite anterior. O flash borrando os detalhes, mas o nome da doutora estava claro. Doutora Helena Vargas, especialista em planejamento familiar. Mariana digitou no Google e, em segundos, a tela mostrou o site da clínica. Um lugar chique, com fotos de casais sorridentes e serviços de controle de natalidade avançado. Isso cheira mal, murmurou ela, o vapor do café subindo como fumaça de uma bomba prestes a explodir. Vou ligar para lá, fingir que sou secretária dele. Veja se descubro algo. Enquanto ela discava, eu me levantei e fui até a janela, olhando o tráfego lá embaixo. O Brooklyn fervilhava. Executivos apressados com maletas, vendedores ambulantes, oferecendo guarda-chuvas apesar do sol, e o cheiro de pão quente misturado ao escapamento dos carros. Meu reflexo no vidro mostrava olheiras profundas, o cabelo desgrenhado caindo sobre os ombros. O luto pelo bebê ainda me apertava o peito, uma dor surda que se misturava à fúria crescente. Como ele pôde? Se fosse verdade, se ele tivesse feito algo para me machucar assim. Eu me apoiei na vidraça, sentindo as lágrimas quentes escorrerem. Não era só perda, era traição, uma rachadura no alicerce da nossa vida juntos.
Mariana desligou o telefone, o rosto tenso. Eles confirmaram uma consulta para Roberto na semana passada. Disseram que era para orientação conjugal, mas não deram detalhes sem autorização. Ele pagou em dinheiro, o que é suspeito pra caramba. Ela se aproximou, abraçando-me pelos ombros. Ana, isso não é normal. Você precisa confrontá-lo, mas com cuidado. E o que a enfermeira disse? Ligue para ela. Meu coração acelerou. Carla. Eu havia salvado o número dela no folheto do hospital, um gesto impulsivo na saída. Com as mãos tremendo, disquei, o toque ecoando no silêncio do apartamento. Ela atendeu no terceiro toque, a voz suave, mas cautelosa, como se soubesse que era eu. Senhora Ana, como você está? Expliquei tudo em sussurros rápidos. O recibo, a pesquisa no computador, o sorriso dele. Houve uma pausa, o som de papéis sendo folheados ao fundo, provavelmente no plantão do hospital. Eu não posso confirmar nada sem provas, mas... Vi o prontuário dele aqui. Ele veio ao hospital há 2 meses, consultando sobre complicações em gestações. Perguntou sobre riscos de aborto em mulheres com histórico de estresse e pagou por exames particulares. Meu mundo girou. Ele planejou isso? Meu Deus, Carla, o que eu faço? Ela hesitou, a empatia transbordando na voz. Vá à delegacia de mulheres no Jabaquara. Leve o recibo, o histórico do navegador. Imprima tudo e não fique sozinha com ele. Eu posso depor se precisar, mas formalize uma queixa. Você não está louca, isso é sério. Desliguei, o celular escorregando das mãos suadas. Mariana me ajudou a me vestir. Jeans folgado e uma blusa solta, nada que chamasse atenção, e saímos do apartamento. O elevador descendo com um zumbido que ecoava meu pânico. No carro dela, um Fiat Uno velho que rangia nas lombadas do Brooklyn. Dirigimos para o centro. O trânsito da hora do rush nos engolindo como um monstro vivo. Buzinas, xingamentos de motoristas, o sol batendo no para-brisa e transformando o interior em uma sauna. E se ele descobrir? Perguntei, as unhas cravadas nas palmas. Ele vai negar tudo, mas as provas falam por si. Você merece a verdade, Ana, pelo bebê, por você. Chegamos à delegacia da mulher por volta do meio-dia. O prédio cinzento na rua movimentada do Jabaquara, lotado de mulheres com histórias semelhantes às minhas. Olhares vazios, mãos entrelaçadas em busca de força. A delegada, uma mulher de uns 40 anos com cabelo curto e prático, nos recebeu em uma sala apertada. O ventilador de teto girando preguiçosamente contra o calor úmido. Expliquei tudo. A voz embargada. A gravidez, a perda, o sorriso, as pistas. Mostrei o recibo, as capturas de tela do histórico. Ela anotou devagar, o biro azul riscando o papel. Isso pode configurar lesão corporal ou até tentativa de homicídio, dependendo dos exames toxicológicos. Vamos requisitar o prontuário do hospital e investigar a clínica. Mas, senhora, isso é delicado. Ele pode ser perigoso. Considere uma medida protetiva. Saí dali com uma papelada na bolsa e um peso aliviado nos ombros, mas o medo ainda latejava. Mariana me levou para almoçar em um boteco simples na Vila Mariana, pratos de virado à paulista e guaraná gelado que mal toquei. Você foi corajosa, disse ela, limpando a boca com um guardanapo. Lembra quando éramos kids e você defendia as bonecas quebradas? Agora é você se defendendo. Ri fracamente, o primeiro riso em dias, mas as lágrimas vieram logo depois. O luto misturado à raiva me consumia. O bebê que nunca segurei se tornava o combustível para minha luta. De volta ao apartamento à tarde, o sol poente tingia as paredes de laranja, mas o ar parecia carregado de tensão. Roberto ligou 2 vezes, perguntando se eu comia direito, sua voz pelo viva-voz soando genuína demais. Tudo bem, amor. Só um pouco cansada. Desliguei e comecei a arrumar uma mala pequena. Roupas, documentos, o laptop. Mariana me ajudaria a ir para a casa dela em Pinheiros naquela noite. Mas antes, revirei o home office dele. Gavetas trancadas, senhas no computador que eu adivinhava. Nosso aniversário de casamento. Encontrei e-mails. Mensagens para uma tal de L, com emojis de coração e planos de fuga para o fim de semana. Uma amante. E anexado,
Um PDF da clínica. Consulta sobre métodos contraceptivos de emergência para parceiros. Meu sangue gelou. Ele não só traía, ele sabotara nossa família. Quando ele chegou em casa, o cheiro de perfume caro o precedendo, eu o confrontei na sala, a mala aos meus pés. Roberto, o que é isso? Mostrei o e-mail no tablet. A voz firme, apesar do tremor. Ele empalideceu, os olhos se estreitando. Ana, você invadiu minha privacidade? Isso é loucura pós-parto. Mas o pânico em sua voz o traiu. Loucura? Como o seu sorriso no hospital? Ou as pesquisas sobre aborto? Eu sei tudo. Ele avançou, as mãos erguidas como se para me acalmar, mas eu recuei, o coração martelando. Você me machucou por ela, por dinheiro, fale. Ele parou, o rosto contorcido em uma máscara de raiva. Era complicado, Ana. A gente mal se aguenta. O bebê ia piorar tudo. Dívidas, minha carreira. Eu só. Quis uma saída. As palavras saíram como veneno, confirmando meus piores medos. Gritei por Mariana, que esperava no carro lá embaixo, e corri para a porta, o interfone tocando como um alarme. Ele não me seguiu. Ficou ali imóvel, o homem que eu amava se revelando um estranho. No carro, fugindo pelas ruas iluminadas do entardecer, as luzes de São Paulo borrando em lágrimas, eu me senti quebrada, mas livre. A delegacia faria o resto. Carla testemunharia. O luto pelo bebê doía, mas agora eu via um caminho. Cura, sozinha, com apoio de quem realmente se importava. A cidade rugia ao redor, mas dentro de mim uma faísca de força acendia. Eu sobreviveria a isso, e ele pagaria. As luzes dos postes de rua piscavam como estrelas artificiais, enquanto o carro de Mariana cortava as avenidas movimentadas de São Paulo. O entardecer dando lugar a uma noite úmida e estrelada. Meu coração ainda batia descompassado, ecoando as sirenes distantes que cortavam o ar poluído do Brooklyn. A mala no banco de trás parecia um peso simbólico, carregada não só de roupas, mas de fragmentos da vida que eu deixava para trás. Roberto não tentara me impedir. Seu silêncio na porta do apartamento fora mais aterrorizante que qualquer grito. Ele sabia que o jogo acabara. Mariana dirigia com as mãos firmes no volante do Fiat, os faróis iluminando poças remanescentes da chuva da véspera. Você foi incrível, Ana. Corajosa como sempre. Sua voz era um bálsamo, mas eu mal conseguia responder, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. O luto pelo bebê se misturava à fúria, uma dor que latejava na barriga vazia, como um eco das contrações que me trouxeram ao hospital. E se ele vier atrás de mim? Ou negar tudo na delegacia? Perguntei, a voz rouca, limpando o nariz com a manga da blusa. Ela balançou a cabeça, virando na Avenida Rebouças, onde o trânsito noturno formava um rio de luzes vermelhas e brancas. Ele não vai. Você tem as provas, e a delegada vai agir rápido. Amanhã de manhã a gente vai até lá de novo, entrega o resto dos e-mails e pede a medida protetiva. Enquanto isso, fica na minha casa. Meu sofá-cama é seu, e eu faço um brigadeiro daqueles da mamãe para te animar. Ri fracamente, o som estranho em meio ao caos emocional. Pinheiros nos recebeu com suas ruas arborizadas e bares iluminados, o cheiro de pastel frito misturando-se ao perfume de jasmim das árvores. O apartamento dela, um AP aconchegante no segundo andar de um prédio antigo, era um refúgio. Paredes pintadas de azul claro, livros empilhados e uma vista para o Largo da Batata, onde artistas de rua ainda tocavam violão apesar da hora. Naquela noite, deitada no sofá com um cobertor macio sobre as pernas, ouvi o zumbido da cidade lá fora, o metrô passando subterrâneo, risadas de casais saindo de restaurantes. Mariana preparou chá de boldo, sentando-se ao meu lado com uma expressão de irmã protetora. Conta mais. Como você se sente agora? Desabei, as palavras saindo em um fluxo. O amor que senti por Roberto nos primeiros anos, as noites planejando o futuro no nosso cantinho no Brooklyn, e como tudo se corrompera com as dívidas, as traições, o egoísmo dele. Ele via o bebê como um peso, Mari. Eu era só, um obstáculo no caminho dele. Ela me abraçou, o calor do corpo dela contrastando com o frio que me invadia. Você não era nada disso. Você é forte, Ana.
Lembra da vez que perdeu o emprego na agência e reconstruiu tudo como freelancer? Isso aqui é só mais um recomeço. O sono veio aos pedaços, interrompido por sonhos, onde o sorriso de Roberto se transformava em uma gargalhada cruel, e o choro do bebê ecoava vazio. Acordei cedo, o sol filtrando pelas cortinas finas, o aroma de café coado invadindo o ar. São Paulo já fervilhava, o barulho de caminhões de lixo na rua, o cheiro de pão quente da padaria vizinha. Mariana me convenceu a comer um pão na chapa com queijo, forçando um sorriso. Primeiro a delegacia, depois a gente pensa no resto. Pegamos o carro novamente, o trânsito da manhã nos engolindo na ponte do Jaguaré, onde o Tietê corria sujo e indiferente abaixo. Na delegacia da mulher, a delegada nos recebeu com uma eficiência que me surpreendeu. Seu nome era Patrícia, com um crachá simples e olhos que viam além das palavras. Trouxemos mais evidências, disse Mariana, entregando o pendrive com os e-mails e o PDF da clínica. Expliquei o confronto da noite anterior, a confissão dele sobre as dívidas e a saída que ele buscara. Patrícia assentiu, digitando no computador antigo que rangia. Isso reforça a suspeita de lesão corporal dolosa. Vamos intimá-lo hoje mesmo. E a enfermeira Carla? Ela ligou confirmando que depõe. O hospital liberou o prontuário. Ele consultou sobre substâncias que induzem aborto, sem prescrição. Meu estômago revirou, mas uma onda de alívio me invadiu. Não era paranoia, era real. Ela nos deu o papel da medida protetiva. Ele não podia se aproximar a menos de 100 metros, sob pena de prisão. Saímos dali com o sol alto, o calor úmido grudando na pele. Mariana sugeriu um passeio no Parque Ibirapuera para limpar a cabeça. Caminhamos pelas alamedas sombreadas, o lago refletindo o obelisco ao longe, famílias passeando com crianças que riam e corriam. Cada berço que via me doía, mas também acendia uma faísca de esperança. Um dia eu teria isso, mas no meu tempo, com alguém que merecesse. Sentei-me em um banco de madeira, o vento leve agitando as folhas das árvores, e chorei de novo, mas dessa vez era catarse. Eu me sinto tão vazia, Mari. O bebê. Eu nem o segurei. Ela se sentou ao lado, passando o braço pelos meus ombros. Você vai curar isso. Terapia, tempo, amigos, e eu tô aqui sempre. Os dias seguintes se arrastaram em uma rotina de reconstrução. Roberto foi intimado e negou tudo no interrogatório, alegando mal-entendidos conjugais. Mas as provas o encurralaram. A clínica confirmou a consulta sobre métodos contraceptivos de emergência. E toxicologia no hospital detectou traços de uma erva abortiva no meu sangue, algo que ele comprara online, disfarçado como suplemento para estresse. Ele foi preso preventivamente, o apartamento lacrado para perícia. Eu me mudei temporariamente para o AP de Mariana, voltando ao trabalho como designer, projetos pequenos que me davam propósito. Carla me ligou uma vez, a voz solidária. Você fez o certo, Ana. Muitas mulheres passam por isso em silêncio. Se precisar, o hospital tem grupo de apoio. Uma tarde chuvosa, 2 semanas depois, caminhei sozinha pela Vila Madalena, onde nos conhecemos. As ruas de paralelepípedos brilhavam sob a garoa, galerias de arte exibindo murais coloridos que contrastavam com a cinza do céu. Parei em uma cafeteria pequena, pedindo um cappuccino com canela, e observei casais rindo à mesa ao lado. O luto ainda doía, uma ferida aberta, mas o apoio de Mariana, de Carla, da delegada, e agora de mim mesma, me erguia. Eu havia superado o isolamento, a dúvida, a traição. O bebê perdido era uma perda irreparável, mas me transformara, de mulher ingênua para alguém resiliente, pronta para reescrever sua história. Noite adentro, de volta ao sofá em Pinheiros, liguei para minha mãe em Campinas, contando tudo pela primeira vez. Filha, venha para cá quando quiser, mas você é forte como eu sempre soube. Desliguei com o peito mais leve. O skyline de São Paulo brilhando pela janela como um lembrete da vida que pulsava. Roberto pagaria na justiça, talvez anos de cadeia, divórcio, indenização. Mas eu renasceria. Pela Clara que nunca veio, e pela Ana que agora se via inteira. A chuva parou lá fora, e pela primeira vez em meses dormi em paz.